Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Muito bom dia, gente! A gente tá começando mais um programa aqui na Clube, o nosso 12º episódio hoje, com essa mesa recheada de parceiros que a gente gosta muito. Cafezinho do Bruder, maravilhoso que tu encontra lá no Verso, ou se não, se estiver em Porto Alegre também. E os cookies da Dalper. Bom dia, Maju! Bom dia, Ju! Essa segunda temporada tá com vários apoiadores legais, além desses que a Ju já apresentou e que estão aqui na nossa mesa, literalmente hoje. Também tem o pessoal da Impulse, que faz o nosso tráfego pago, trabalha com estratégia de conteúdo. E a Monte Verde, que é super parceiro do Verso, tá construindo um prédio em frente ao nosso espaço, ao nosso habitat criativo. E para quem quiser trabalhar pertinho de onde mora. Hoje a gente tá com convidados super especiais, a gente queria trazer vocês há muito tempo, muito antes da gente ser parceiro oficialmente lá dentro do Verso, o pessoal do Bruder, que tá aqui recheando as nossas canecas e os nossos episódios. Todo mundo que passa por aqui nessa segunda temporada tá experimentando um pouquinho desse café maravilhoso. E hoje a gente vai conhecer a história, as pessoas que estão por trás e um pouco de como que funciona esse negócio que é tão especial pra gente também. Gente, muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito legal para nós poder estar participando com vocês, né? Não só lá no Verso, né, servindo café e conhecendo toda a história, mas também trazendo um pouquinho para cá, né? Muito legal, então, vocês têm bastante histórias, né? A gente tá aqui com o João e com o Mac. O Mac tá lá, né, presencialmente dentro do Verso com a gente, recebendo todas as pessoas que passam por lá. E o João, então, o cara por trás, né, dessa história toda. Quer começar a contar um pouquinho da história de como começou o Bruder, e aí a gente vai... Porque pra conhecer, vocês já sabem pra onde vocês têm que ir, né? Exato. A gente sempre fala assim, né, que a parte do café, do mundo da cafeteria, não foi a gente quem inventou, né? O café, na realidade, vamos lá para 1700, quando surgiu o café. Não vou contar toda essa história, porque vai passar do tempo. Mas o Brasil hoje é o país que mais exporta café do mundo, o maior produtor. Então, assim, a história do café e principalmente, assim, a parte da cafeteria que surgiu na Europa, a gente não inventou nada. Então, a gente tá, né, surfando uma onda já surfada há muito tempo, né? Mas o que a gente encontrou, né, no meio de tudo isso foi um propósito nos servir o café, né? Porque hoje a pegada assim, restaurante, o serviço, o atendimento ao público abrem muitos no Brasil, né? Todo mês, todo dia tem um restaurante novo. Mas agora, assim, qual era o propósito de abrir, né? Porque a gente sabe que atendimento ao público é uma missão... O cara acorda todo dia que nem o Rambo, né? Toma tiro de tudo que é lado, mas se levanta e vai, né? Mas, assim, para nós o ponto de partida surgiu quando eu morei na Austrália também. Agora vai fazer 10 anos. Lá fui estudar seminário. E quando eu cheguei lá, assim, a maioria das reuniões com as pessoas, uma conversa simples, um namoro, uma reunião, né, uma entrevista, ela é feita em cafeteria. E lá tem cafeteria de tudo que é tipo, né? A menor do mundo até uma nave-mãe, assim, coisa mais linda, né? Só que ambas têm essa pegada da parte do espaço ter a bandeira do Brasil, as sacas de café do Brasil. E quando eu tava lá, eu olhava assim, tá, mas não faz muito sentido eu tomar um café tão ruim no Brasil, sendo bem sincero, e aqui tomar esse cafezão. O que tá acontecendo? Daí foi no primeiro ano que entrou uma lei em vigor lá, no mundo, mas principalmente no Brasil, que o café de exportação, ele deveria permanecer no Brasil e não só aquele café que ficava, né, no final ali. Né? Então deu um nivelamento legal. Daí foi quando eu voltei que esse café estava sendo comercializado, daí surgiram as primeiras torrefações, micro-torrefações, principalmente em Porto Alegre. Então o acesso ao café bom estava acontecendo. Daí eu voltei e tava inflamando isso aí, cara, eu quero ter um espaço onde o café é bom, mas que principalmente traga essa cultura, porque o gaúcho, principalmente Porto Alegre, é muito da praça, né? O cara vai pra praça, senta lá com uma bergamota, chimarrão. Na Redenção. Redenção, exato. E também tem a questão da casa, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos lá pra casa. Mas a cafeteria, ela ainda era uma coisa assim, não tão social como estava sendo explorado fora. Então o café ficando bom e o restaurante entrando junto, a gente percebeu que esse movimento estava para acontecer com mais expressão. Então, voltando da Austrália, né, tinha o desejo muito de ter uma cafeteria,
Mas também tinha o desejo por trás, assim, de ter um negócio onde fosse bem familiar, né? Onde minha esposa estivesse trabalhando junto, meus filhos crescessem, tivessem aquele acesso, não aquele emprego do pai distinto, assim, meu pai trabalha lá, né? Não sei aonde, mas que fosse algo perto, né? Então surgiu, assim, essa ideia, levou, na realidade, depois que eu voltei, 8 anos para abrir a cafeteria, mas nesses 8 anos eu tive uma imersão muito legal no mundo dos cosméticos. Antes, né, tomava banho com sabão no cabelo e bem grosso, né? E daí, do nada, tinha que aprender a fazer mecha, escova no cabelo e entender desse universo. Que loucura, daí eu entrei na COD. Novidade pra mim, né? Então, assim, ó, depois, se vocês quiserem um tratamento capilar... Uma hidratação, fazer toma mechas. um café e ganha. Eu gostei desse match tu também, viu? né? Mas eu tenho só filho menino, né? Então, acabou que... Mas tem uns platinadinhos hoje em dia. os jogadores de futebol. E isso daí surgiu, assim, de entrar nessa vaga direto quando eu cheguei da Austrália, pra esse viés, assim, comercial no mundo dos cosméticos. Só e que... a experiência, né? O salão é experiência também. Exatamente. Assim como a cafeteria, acho que tem vários paralelos, né? Com certeza. Muito. E ali também é uma área, assim, onde, tipo, a estética, o cabeleireiro aprendeu com a tia, daí cortar o cabelo da avó, daí é uma coisa muito familiar, né? E vai crescendo. Mas ali foi um aprendizado do mundo comercial em si, né? Eu tive 2 diretores ali que são caras extraordinários, né? Essa empresa se chama COD, mais de 50 países, isso há 10 anos atrás no mínimo. Já estavam em 50 países vendendo cosmético, né? Então eu tive a oportunidade de dar uma caminhada na rua, atender estética e importa em porta, até que começou a criar um elo na linha masculina, né? De ver uma necessidade no mercado, ver que a barbearia poderia surgir. E a gente não estava posicionado no mundo masculino. Mas no meio de tudo isso, porque eu conto essa história? Porque o café ainda queimava lá dentro, né? Depois de ficar uns 3, 4 anos trabalhando nessa linha feminina, a gente teve a oportunidade de abrir a primeira loja barbearia em Porto Alegre, que tá aí hoje, vai fazer agora uns 6, 7 anos, acredito. E daí a ideia da primeira loja foi assim, cara, vamos fazer essa loja, vamos atender o público masculino que tem uma necessidade, né, que quer um ambiente pensado para ele, né, uma área, né, legal, assim, não só ir cortar o cabelo, mas ter um momento de conversar, né, porque a barbearia antiga era isso, né, na verdade era um encontro para falar de política, né, hoje fala de política da guerra, mas antigamente era uma coisa legal, era algo, né... Espaço de encontros, né? Espaço de encontro, pô, tinha ali o engraxate, né, o barbeiro, né, todo aquele encontro em si. E daí a ideia, quando surgiu, eu falei, olha, vamos fazer, mas eu quero que tenha uma cafeteria junto, né? E daí eu consegui implementar junto com eles um espaço que era desejado, onde o café fosse o artista principal também, né? Por quê? Porque o homem, ele é muito fiel ao seu cabeleireiro, ao seu barbeiro. Né? O cara pode estar sem um dedo ali, cansado, o barbeiro já, né, em fase de aposentadoria, e o cara segue no barbeiro. A mulher não, a mulher já fiquei sabendo que tem um cara, né, que tá indo pro lugar tal, né, já troca, né, já tem uma experiência diferente, né, e o homem é aquilo ali. Então, para nós trazermos esse cara, nós tínhamos que ir por a vertente de fazer a barba, que era uma coisa que não era explorada muito, né? Então, através da barba, os caras começaram a fazer, e começaram a dar chance a cortar o cabelo, já tô aqui, né, vou resolver, e a gente criou esse elo, então foi um momento muito legal, né? E a cafeteria, ela ficava no fundo, né, máquina de café, métodos, né? E já tinha o nome do Bruder, assim, ou não tinha era nada. Outra? Era da COD, COD Barbershop, né? Só que ali, mais uma vez, assim, né, o café em si, eu vi que ele, de alguma maneira, ele unia as pessoas e fazia com que não fosse só a barba e o cabelo, mas os caras iam lá pós almoço só pra tomar um expresso. Então aquilo ali ficava me martelando. Até que chegou o momento que eu apresentei um projeto pro meu sócio, que é meu sogro também, então bem família nosso negócio. Até, né, tem uma camiseta que eu quis dar pra ele essa semana, mas ele não aceitou, que assim, eu pedi pra minha filha um genro e Deus me deu um anjo, né? Mas ele não quis usar. Mas, né, Não entendi. Vou tentar, não entendeu? Mas a gente lida todos os dias, né? Então, assim, dali, né, eu apresentei pra ele, cara, tem uma ideia de um café, aonde, daí que entra também um pouco da ideia do verso, que a gente viu que dava esse match, aonde tem uma área de eventos em cima, focando no mundo corporativo,
onde tragam os diretores, gerentes de empresas, eles saem do escritório, possam vir para um ambiente de café e pensar fora da caixa. Ter um dia de bermuda, camiseta, né, tomando um bom café, desarmado, né, daquele ambiente muito corporativo. Tem que ser o verso da empresa, né? Exatamente. Olha só, cara. Rapaz, Ligeira. ela esperou, né? O verso da empresa. Acho que até mudar o nome do espaço lá. Aí a gente O verso em Porto Alegre. pode fazer um Viu mix. só? Olha aí. Depois a gente conversa. Pode deixar. As mechas de cabelo troca pelo... Tá bom. E daí, cara, a gente abriu o dia 1, assim, na cafeteria. A gente já começou com uma empresa entrando para fazer eventos. A primeira empresa foi a Gerdau. E daí nós, nossa, uma empresa, né, de anos, né? Pô, olha que legal poder ser um espaço onde os caras vão fazer suas reuniões. E ali a gente começou a perceber que as pessoas começaram a procurar, não só pelo espaço, porque espaço para eventos tem vários em Porto Alegre, mas porque o pão de queijo era glorioso, né? Cara, comigo E pão segue de sendo, queijo. inclusive, Segue pra quem sendo. quiser ir lá no Verso conhecer. Cara, a gente vê a alegria das pessoas, né? Ao morder o pão de queijo assim. Sempre foi a mesma receita? Sim. Olha, Bom demais. quando abriu o café, daí é a mesma receita. Mas antes disso, de abrir, a gente ficou ali martelando e testes. vários testes. Né? Até porque as duas gurias que iniciaram com a gente, que trouxeram essa receita e montaram, eu pensava assim, pão de queijo pra mim não me remete a algo muito legal. Pra mim é meio pão de queijo de posto de gasolina, entendeu? É com ar, tu come dentro é vazio. Então, mas quando veio com recheio e trazendo esse negócio dos queijos de locais diferentes, esse aí tá diferenciado. Que legal. Então a gente entrou meio que na área eventos pelo pão de queijo, pela comida. Pelo serviço todo em Pelo volta, serviço, né? exatamente. E por essa pessoalidade, né, de... Eu marquei o evento com o João, por exemplo. O João tá servindo café, o João tá subindo as escadas, trazendo pão de queijo. Então a gente se aproxima muito do cliente ali, né? Não é algo que é distante, cai no WhatsApp lá e o cara não sabe quem é, né? A gente trouxe em outros episódios bastante também sobre essa questão de criatividade, de experiência, de atendimento. E acho que é legal ver na tua história que tem essa construção, né? Tu sempre teve essa vontade, aí tu começou lá atrás numa outra área, mas já observando todos aqueles elementos que tu ia trazer depois pro Exato. Bruder, né? E Exato. aí, conforme tu vai andando nessa jornada, o negócio vai ficando mais maduro, tu vai enxergando outros pontos de contato, outras possibilidades. O Verso como um parceiro, acho que encaixa muito Sim. nisso, assim como próximos parceiros também que possam vir aparecer olhando pro mesmo lado, né? Exatamente. E a gente também, do outro lado, a gente teve muito esse cuidado quando a gente pensou no espaço também de olhar o que pode unir as pessoas, né? O que pode melhorar ainda mais essa experiência que a gente tá trazendo. Sim. Tanto que o espaço de café, o espaço do Bruder hoje no Verso, ele é muito central. Não só no negócio e no dia a dia das pessoas que estão lá, mas no espaço físico mesmo, né? Sim. Então tu entra, é a primeira coisa que tu enxerga. Tanto é que as pessoas chegam, a primeira coisa que elas... tipo, um carteiro, alguém que quer deixar uma encomenda, eles já vão direto no café. bar. Eles não vão na recepção. Né? Sim. É claro que é o café também, né? Quer ver um Mac também, né? Atendimento do Mac. Mas eu acho uma coisa boa, assim, do Verso é que também possibilita que a gente, pelo espaço, assim, ser fantástico, a gente parar e conversar com as pessoas também. Total. Ali, né? Não é aquela correria de comércio que a gente, né, tá acostumado, assim, em outros lugares. Então é legal ali, tu para, conversa, conecta as pessoas com o café, que é a nossa proposta, assim. Sim. Deixa o pessoal da rádio com esse convite de ir conhecer o Bruder lá dentro do Verso. Café maravilhoso, pão de queijo é maravilhoso. Estamos com um cardápio super extenso, temos almoço, enfim. É a única cafeteria que tem almoço das nossas. Né? Viu só? Especialmente pensado pra galera daqui poder... Tu que tá nos assistindo lá de Porto Alegre, quando vier a Gramado, que é uma baita visita, né? Passa lá no Verso. Eita, passa lá no Verso, almoça com a gente. Exatamente. E voltamos pro YouTube. Então, quem tá nos deixando agora na rádio, vem acompanhar o resto dessa conversa lá no YouTube. Estamos de volta. Estamos de volta. É muito legal isso que tu falou, Mac, porque o Bruder se tornou um diferencial gigantesco também para os nossos clientes. Então, a pessoa que tem a sala lá dentro, ela quer essa facilidade de ter um café bom, né? Não só o cafezinho passado nosso, que não era horrível, mas tá longe de ter a qualidade do Bruder, mas também essa facilidade de ter o serviço, de poder pedir um lanche, de ter essa variedade, né? E, além disso, o pessoal que vem fazer as reuniões ou quem fazer eventos também gosta de ter esse serviço completo, né? Exato.
E eu vejo que esse olhar para a experiência e para o atendimento faz toda a diferença, né? Acho que a gente se encontrou muito nesse caminho. Sim. Pensando no Bruder hoje, assim, o que tu vê que vocês aprenderam lá atrás com aquela cafeteria que tava dentro do salão da barbearia, né? O que vocês trouxeram de lá como essência ainda? Eu vejo assim, essa questão da proximidade do cliente. A gente brinca, né, que a gente é slow food. Por mais que o café tenha aquela lenda que o cara chega, os guris que participaram bastante de atendimento, né, sabem, né? O cliente chega assim eufórico, né? Parece que ele realmente não tomou café da manhã. Ele quer resolver todos os problemas. Daí ele chega e ele quer ser atendido em 3 minutos. Só que ele vai ficar umas 2 horas, né? Então, assim, aquela necessidade de comer, né? A gente tem que... É tipo criança, né? Vai se jogar, tu tem que estar preparado para aquele momento, né? Então a gente vê que o cliente, ele vem nessa pegada, assim, de um pensamento até meio fast food, mas quando chega lá e entende que, pô, é um café, eu tô aqui pra botar o pé no freio, né? A vida tá tão corrida, mas agora eu vou ter o meu momento. Então é legal participar disso. Em contrapartida, essa pegada fast food é onde a galera entra num ambiente mais frenético, né? A gente brinca, né? O aeroporto, né? O cara tá ali, mas ele tá já pensando o que vai fazer daqui a pouco. O fast food não permite, daí a experiência do cliente com o atendente ter esse momento de o cara poder conversar, de cara poder, cara, como é que tu tá? Chamar pelo nome, né? Exato. Ter esse relacionamento. Então a gente tem uma oportunidade. E linkando com a barbearia, a gente brincava que é um dos únicos serviços onde o cliente tem 1 hora ou 30 minutos só com o cliente sentado na cadeira. Então vai definir ou se o assunto é muito chato ou se o assunto é muito legal. E homem é assim, cara. Ou ele quer conversar, que é de olho, não quer falar nada. Então tu tem que ter essa leitura, né? E o café é parecido, né? Tu deu atendimento, tu conversou com a pessoa, se tu sabe o nome dele, né? Ou até tem clientes aí que a gente já vão todo dia no café. Um abraço pro Lucas, da Terraplanagem, que vai todos os dias no café, né? A gente fala que o 13º pra ele também vai receber. Já tem a cadeira dele, né? É alguém que tu já sabe que ele vai pedir água com gás, limão espremido, o cappuccino e a panqueca no final. Ou a Coca-Cola com gelo e limão. E o cara é fit ainda, come panqueca todo dia. Então, assim, a gente percebe que esse atendimento, cara, é muito importante ter. Mas trazendo, assim, um pouco não só da barbearia em si, o atendimento personalizado, conhecer a pessoa, daí chega um momento que tu começa a atender em volume. Daí tu quer atender o máximo de pessoas possível com qualidade. Daí já chega no desafio, onde tu começa a terceirizar teu atendimento. E aí que eu vejo que a galera se perde. Porque, eu tenho 2 atendentes, agora tenho 5, agora tenho 10. Será que os 10 entenderam o DNA do atendimento? Não. Porque um é freelance, porque o outro não sei o quê. Então tu começa a ter esses desafios do crescimento. E é o desafio de ter mais de uma sede também, né? Exatamente. Você tem 2 sedes, indo pra 3 sedes em Porto Alegre, mas agora é uma primeira em Gramado. Tu notou diferença, assim, de abrir uma nova sede pertinho na mesma cidade, de levar pra uma outra cidade, pra um outro ecossistema? O que nos ajudou muito também é, por exemplo, né, o Mac que veio como o embaixador da marca, né? Também o Eduardo e também a Angélica, né? Eles vieram junto com o DNA do café já. Trabalharam mais de 1 ano lá, né? Então eles entenderam como funciona a casa. Vamos dizer assim, é mais difícil enviar a galera para se adaptar e decidirem mudar de cidade. Pô, é uma mudança de vida. Mas eles, de certa maneira, já entendem o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, né? E assim, aqui como a gente também tem que adaptar o cardápio, né, de acordo com a demanda do verso, assim, por exemplo, essa questão do almoço, o Eduardo e a Angélica são muito bons nisso, assim, em conseguir construir um cardápio rápido e com bastante qualidade, assim. Exatamente. É uma delícia mesmo. É muito bom. Mas assim, a gente percebeu, assim, no meio de tudo isso, bom, a gente abriu o café, vai fazer 5 anos agora. O primeiro ano foi fundamental ter aquelas empresas lá dentro, atuando, entendendo. Talvez um dia 5 pessoas numa reunião, 10 pessoas, 50 pessoas, uma palestra para 60. E depois vinha a pandemia e fazia assim, né? Vamos começar de novo, né? E ali para nós a gente disse que foi o nosso divisor de águas, né? Porque da noite pro dia a gente teve que transformar tudo em delivery e entrega. Sendo que antes não tinha nada, né? Mas eu não me esqueço, assim, de 1 mês antes, eu olhando notícias no mundo todo, vendo a pandemia explodir lá fora e se vindo pra cá.
E a gente tinha uma cultura ali do sábado de manhã ser o cafezão aquele de ilha, né? O brunch que unia o café da manhã com o almoço. As pessoas virem, pagarem um valor específico e poder comer até cair pra trás, né? Esse era o nosso produto principal. Era o brunch. Como transformar tudo isso para que o cara recebesse em casa? Então, um mês antes, né? Pela clareza do divino, né? A gente olhou aquilo e disse, cara, nós temos que transformar isso numa caixa. Colocar o pão de queijo quentinho, a panqueca, tal, a geleia, para entregar na casa da pessoa. Mas assim, nós não vamos ser um delivery onde quer só entregar. A gente quer ter recorrência. Para isso, eu tenho que saber qual é o meu limite de entrega. Só que nós, não tem tempo ruim, né? A gente subiu na moto ali e virou os Power Rangers, né? Porque ninguém entregava. Nós não tínhamos motoboys. Daí do nada veio eu, né? O Renato, meu sócio, os baristas, o Juan, o Rafael, todo mundo, e o Michelangelo, o Natanael, todo mundo subiu na moto, conseguimos moto de amigos, a chefe de cozinha emprestou a moto dela, um amigo tinha uma empresa o Léo de instalação de áudio, de um monte de coisa. Cara, eu tô com uma moto amarela parada, pega lá, por isso que a gente fala os Power Rangers, porque eram várias motos de cores diferentes e naipes diferentes. E nós colocamos as bags atrás e, cara, fomos entregando em tudo que dava. Justamente para sobreviver, pagar as contas, né? Mas o que aconteceu no meio de tudo isso? Essas empresas que já tinham feito seu evento com a gente, entraram em contato com a gente organicamente e falaram, olha, nós estamos fechados, nós temos os nossos funcionários e nós queremos dar café para esses caras. Vocês atendem 150 brunches na próxima terça? Mas é claro, tá tudo pronto. Né? Cara, nós juntamos, montamos caixa, compramos embalagem, né? Carimbamos lá. E fizemos teste, ó, até 5 km a gente consegue entregar quentinho. 6 km já não dá mais. O que a gente pode fazer? Vamos passar café lá no lugar. E a pandemia ia mudando, né? Uma hora podia... Era luva, outra hora era máscara. Sim. Então, todo esse assunto. E daí as empresas nos ajudaram. Então, de uma maneira surreal, assim, ó, de pedir em grande quantidade, ajudar a pagar as contas maiores, né? E a gente foi vencendo. Mas foi um ano que a gente trabalhou de domingo a domingo, sem parar. Entregando na chuva, no sol, nos raios, nos cometas, em tudo. E descobrindo no caminho, né? Porque era tudo novidade. Exatamente. Daí, por que eu falo dessa pandemia? Porque teve um marco no meio de tudo isso. Aonde foi numa das entregas que eu fiz, e foi engraçado porque naquele dia de manhã a gente acordava ali e começava as entregas 8h30, 8, que era o café da manhã. E se estendia ao longo do dia, né? E daí a gente recebeu no WhatsApp nosso um número muito louco, assim, né? 55 mais 5, não sei o que lá. E era de Dubai. E esse cliente era um cara de lá, nos encontrou no Instagram. Eu só faço entrega pra Dubai. Cara, a gente tá fazendo. Nem te contei. Primeira moto. De moto. É nós e o ET do ET for Home. E daí a gente recebeu aquela mensagem, não sei o que. Pô, sou de Dubai, não sei o que. Achei vocês e queria entregar um café pra minha mãe. Vocês podem escrever um texto? Claro. E nós escrevemos tudo à mão pra trazer mais sentimento que digitado. Mas era um texto de verdade, assim. A guria ficou escrevendo. Mas, cara, era um texto muito forte, assim, ó. Aonde ele tinha totalmente o sentimento de estar perdendo a mãe por causa da pandemia, não poder viajar pra cá, né? E ele tava entregando aquele café em forma de abraço. Cara, daí nós pegamos aquela carta. Tem um pouquinho aqui agora. Não, daí imagina eu, né? Eu já sou meio emotivo, né? Eu sou pelo olho. Subi na moto, fui fazer a entrega. Pô, a nossa empresa, a história que a gente tá levando. Cheguei lá, a mãe abre a porta e a mulher tá chorando já. Só que era um momento da pandemia onde não tinha contato físico, né? Não podia ter abraço nem nada, né? A mulher chega me abraçando, né? Só que eu não sabia que eu era o dono do café. Eu abracei ela, cara, eu comecei a chorar com ela. E ela começou a ler a cara na minha frente. Então assim, ó, eu quase bati a moto na volta, né? Mas eu comecei a repensar tudo. Comecei assim, cara, olha só. A gente é uma cafeteria local, a gente atende nosso bairro, tudo. Mas a gente tá no momento mais difícil entre as famílias, a gente tá conectando as pessoas. Daí veio a frase, né? Tem uma sinaleira assim, a gente tá conectando café com pessoas. Daí eu já voltei. Daí, antigamente era um outro símbolo, né? Não era o Uzinho com raio. Era o Brother escrito em letra caixa. Daí ficava o U com duas bolinhas, que a ideia era um sorriso, era duas pessoas, né? Mas eu enxerguei aquele U como um imã antigo, tipo Looney Tunes. Sabe? Que realmente entregava o raio, realmente se conectava com as pessoas.
Exatamente. E daí nisso tem um amigo nosso, que é um clientão nosso, agora tá morando em São Paulo, que ele é lettering, ilustrador, né, faz um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não tenho como pagar teu trabalho, porque teu trabalho é muito casca grossa, mas eu já tenho o produto pronto. Me ajuda. Dele, não, pode deixar que eu faço. Daí ele fez toda a nossa marca de novo, né? Massa. E eu já tinha visto assim, pô, Paga grandes em marcas... paga em café. Com Mas tem gente E que toma mexe no demais, cabelo. hein? E ele pegou e falou, não, cara, eu faço, né? E daí eu tinha visto, assim, que grandes marcas, Mastercard, todas aí, né? Fazem um rebranding da marca, que dá um novo sentido, um novo momento, né? Só que, pô, nós tínhamos um ano recente, né? A gente já é um embrião ali, porque ali a gente tava, né, sendo planejado, né, a recém. E ele refez, daí trouxe o imã, né, o Conectando Café com Pessoas, e daí nos trouxe um sentido que a gente viu, cara, a gente tá indo além, né? A gente tá realmente entregando café, e a gente daí fez um vídeo contando essa história. Foi o primeiro vídeo que a gente botou a cara, assim, sem ser produto, alguma coisa assim. E a gente conta a história de quem a gente é, daí deu uma repercussão legal, né? Que massa. E aí, depois do efeito pandemia, assim, de começar a abrir o público, veio toda aquela galera que tinha recebido café em casa, que era, né, de outros bairros, pô, quero conhecer o café que meu filho me deu, que, né, que teve uma história, daí a gente começou a descobrir várias histórias, né? Então ali foi um marco pra nós, literalmente, tipo assim, cara, tu tá fazendo algo que tá indo além, né, do que entregar um café. Tu tá trazendo, partilhando, né, na mesa as famílias, né. Daí veio até uma das campanhas que a gente fez ali, acho que foi no Dia das Mães, que é compartilhando o momento, criando memórias, né. Que daí um dos presentes no café da manhã era uma... Como é que é o nome? Jogo americano. Tipo, bem feito pela avó, assim, sabe? Com a marquinha em madeira, tudo. Porque a gente queria que realmente no café da manhã domingo a avó botasse, a mãe colocasse aquilo ali pra se lembrar que na pandemia eles passaram por esse momento. Que Muito massa. legal. Então, um pouco do que foi acontecendo, né? Se deixar, eu falo demais. Não. A gente já falou tanto de propósito, falou bastante de movimento, né? De como a gente encontra essas histórias, encontra às vezes essas razões, enquanto a gente tá, né, fazendo negócio, fazendo acontecer e tendo, né, buscando ali o nosso resultado e buscando amadurecer o negócio. Mas é muito legal poder exemplificar, né? Ilustrar tudo isso que a gente traz e ver como isso perpassa vários tipos de negócio, né? Sim. Então aqui a gente já falou com inúmeras pessoas e cada um traz esse toque super especial. E pra nós é uma alegria estar recebendo vocês, uma honra ter vocês como apoiadores do nosso Clube Verso e como parceirões lá dentro do nosso espaço, assim. Vocês são de verdade parte da nossa essência já e a gente ama poder dividir os nossos dias, literalmente todos os dias, com vocês. É um prazer trabalhar lá também. Ai, que É muito delícia. bom. E fica o convite para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais do Bruder, o cardápio é incrível, a vibe é maravilhosa. A gente está encerrando esse nosso episódio, mas querendo continuar essa conversa por muitas e muitas outras. Obrigada, galera que está assistindo. Obrigada de novo, gente, por terem topado e por apoiarem não só o nosso espaço, nossos dias, o nosso programa. Um prazer dividir esses momentos com vocês. Coisa boa. Legal Obrigado. saber mais de perto e a gente continua esse papo depois. A gente sai daqui, vamos almoçar lá no Verso, né? Isso aí. Uma saladinha. Não, tem uma parmegiana que me disseram. Tem uma parmegiana nova, tem um O mac and cheese. que é uma homenagem. Tem uma salada nova. Homenagem a também. ti, olha. Tô falando. Muito obrigada, gente. Foi incrível. De nada. Valeu. Até a próxima, Valeu, galera. até mais. Obrigado. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.